Exercício 21 da UX de 98. Esse exercício é um baita pega-ratão. Por isso que a gente sempre ensina a vocês que em física nada pode ser desprezado. Vocês têm que fazer o desenho, o croquis do exercício. Olha o que ele diz. Um caminhão de massa m descarregado tem aceleração máxima de módulo A. A máxima aceleração do mesmo caminhão, supondo que ele seja carregado com o dobro de sua massa. Bom, a resolução é relativamente simples. Basta se lembrar que força é igual a massa vezes aceleração e que a aceleração, se tu isolar aqui, é a força sobre a massa. Conclusão: a aceleração e massa são inversamente proporcionais. Se a massa do caminhão vai aumentar, a aceleração do mesmo caminhão vai diminuir. Aí, o que acontece nesse exercício? Ele foi carregado com o dobro da sua massa. A massa aumentou 2 vezes, então a aceleração vai diminuir 2 vezes. E aí a gente coloca a resposta letra B. Não pode, tem que ir com calma. Aqui, ó. Desenho. Tu tem um caminhão descarregado. Faz um desenhozinho simples, ó. Tu tem um caminhãozinho. Esse caminhãozinho está descarregado, não tem nada no caminhãozinho. Qual é a massa dele? M. E aí o que tu vai ter aqui? Uma aceleração A. Olha o que aconteceu agora. Não foi a massa do caminhão que dobrou. Tu tem o mesmo caminhãozinho igual, só que esse caminhãozinho foi carregado com o dobro da sua massa. A massa dele continua sendo M, mas ele foi carregado. Tu colocou em cima do caminhão, vou até trocar a cor aqui, ó. Tu colocou em cima do caminhão uma carga e essa carga tem o dobro da massa do caminhão. Quantas massas eu tenho aqui agora? 3. A massa aumentou 3 vezes, então a aceleração vai diminuir 3 vezes. Resposta: América. A questão 22 é uma questão que eu não diria que é uma questão fácil. É que o problema é que parece que faltam dados. Olha só. Uma pessoa pula de um muro atingindo o chão horizontal com velocidade de 4 metros por segundo na vertical. Então, a pessoa pula de cima de um muro, ela encosta no chão, ela chega no chão com uma velocidade de 4 metros por segundo na vertical. Aí olha o que o exercício diz. Que se ela dobrar poucos joelhos, sua queda é amortecida em 0,02 e dobrando mais em 0,1. O módulo da aceleração. Beleza. O que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Ok? Qual é a velocidade inicial com que a pessoa chega no solo? 4 metros por segundo. E quanto vale a velocidade final? É isso que o exercício não deixa claro. Por quê? Porque é uma questão de vivência. Tu pula de um muro, tu chega no chão com uma velocidade de 4, o que o chão vai fazer? O chão vai fazer tu ir para o repouso, tu parar. A velocidade final nas duas situações será 0, porque após o contato com o solo, tu entra em repouso. Então, se tu vai do 4 para o 0, a variação da velocidade é uma variação negativa. A variação da velocidade é menos 4 metros por segundo, porque a velocidade não está aumentando, ela está diminuindo. Só que a gente pode ver aqui que a PUC pediu em módulo. Como ela pediu em módulo, o sinal não vai interferir na nossa resposta. Mas para outros exercícios já é bom entender isso, tá? Se a velocidade fosse do 0 para o 4, aí a variação seria 4. Como tu vai do 4 para o 0, a variação é menos 4. E aí, olha só, qual é a variação da velocidade? Em módulo 4, quanto tempo tu levou no primeiro caso? 0,02. Isso aqui vai dar 200 metros por segundo ao quadrado. No segundo caso, a variação da velocidade continua sendo a mesma, em módulo 4. Só que agora, como tu dobrou bastante os joelhos, é 0,1 o tempo. Isso vai dar uma aceleração de 40 metros por segundo ao quadrado. Resposta Equador.
Desculpa, vamos limpar? Vamos ver agora a 24. Para um observador inercial, um corpo que parte do repouso, ele parte do repouso, sob a ação exclusiva de uma força F constante, adquire velocidade de módulo V 5 metros por segundo após certo intervalo de tempo. Então, olha só, essas questões da URGS são questões que, claro que tu tem que saber a equação, tu tem que saber a teoria, mas não tem uma fórmula para resolver. O que ele está dizendo? Que um corpo que parte do repouso, a velocidade inicial desse corpo é zero. Vamos tirar os dados, né? Aí, ele está sob a ação de uma força constante, essa força vale F. O que toda força produz? A aceleração. Se ele tem uma força constante F, vamos supor que ele tem uma aceleração constante A. E ele adquire uma velocidade de módulo 5 metros por segundo. Então, essa aceleração vai dar para ele uma variação da velocidade, e a velocidade vai se tornar 5 metros por segundo após um certo intervalo de tempo, t. Então, essa é a tua situação inicial. Trocar a cor. Qual seria para o mesmo observador o módulo da velocidade adquirida pelo corpo após o mesmo intervalo de tempo? Então se o tempo era t, o tempo aqui vai continuar sendo t. Tem que se organizar. Supondo que ele já tivesse inicialmente a velocidade v. Esse é o pega-ratão desse exercício. Quer dizer, a partir desse instante ele não está mais em repouso, ele já tem a velocidade v. E quanto vale a velocidade v? 5. Então, a velocidade de 5, que era a velocidade final do primeiro trecho, se torna inicial no segundo trecho. Agora, a velocidade inicial do corpo é 5 metros por segundo. Tá? A força passou a ser 4F, a força quadruplicou. Se a força aumenta 4 vezes, a aceleração também vai aumentar 4 vezes. Então, a minha nova aceleração vai ser 4A, já que antes era A. E aí eu quero saber a velocidade final que esse corpo vai adquirir. O que a aceleração faz? A aceleração faz a velocidade variar. O que aconteceu no primeiro trecho? Né? Nessa etapa aqui. Nessa etapa aqui, a variação da velocidade foi de 5 metros por segundo. Por quê? Porque tu foi do 0 para o 5. O que vai acontecer agora? A aceleração quadruplicou, porque a força quadruplicou. Se a aceleração quadruplica, a variação da velocidade quadruplica. Então, qual é que será a tua nova variação? Vamos chamar variação da velocidade linha. Vai ser 5, que é o que tu teve no primeiro trecho, vezes 4, que é 4 vezes maior. Então, a velocidade vai variar 20 metros por segundo. Só que a pergunta dele não é a variação da velocidade, é a velocidade final. Se tu já tem uma velocidade inicial de 5 e tu tem que variar 20, tu tem que aumentar 20, qual é que vai ser a tua velocidade final? Tua velocidade final vai ser de 25 metros por segundo. Resposta à letra C. Muita gente nessa questão responde letra B. Aqui a velocidade variou 5, e aí como a aceleração vai quadruplicar, ela vai variar 20. Mas a questão não está perguntando a nova variação da velocidade. Ele está pedindo a velocidade adquirida pelo corpo. É uma questão de velocidade final. É outro pega-ratão da URGS, tá? E, por último dessa série aqui, vamos fazer a 25. 25. Um jogador de tênis recebe uma bola com velocidade de 20 metros por segundo e a rebate na mesma direção em sentido contrário. Isso é muito importante para esse exercício. Sentido contrário. Com uma velocidade de 30 metros por segundo. Né? Se a bola permanecer 1/10 de segundo em contato com a raquete, o módulo da aceleração será d. Uma questão somente de uma fórmula. O que é a aceleração? Variação da velocidade sobre variação do tempo. Qual será a variação da velocidade? Este é o problema do exercício. Aqui começa aquela história de grandeza escalar e grandeza vetorial. Vamos imaginar que essa parede aqui seja a raquete. É um obstáculo. A bola de tênis, ela viaja contra o obstáculo a uma velocidade de 20 metros por segundo.
ela vai bater no obstáculo e ela volta, no caso o obstáculo é a raquete, ela volta com uma velocidade de 30 metros por segundo. O que acontece aqui? A velocidade foi de 20 para 30, então a velocidade variou 10. Não, porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Numa grandeza vetorial, o sentido do vetor determina o sinal. Se tu diz que essa velocidade inicial de 20 é 20 positiva para a direita, quando ela estiver indo para a esquerda, ela tem que ser negativa. Tu tem que colocar o sinal. Essa bola de tênis foi da velocidade de 20 para a velocidade de menos 30. Em módulo, tá vendo aqui, né? A PUC sempre faz essas questões em módulo. E em módulo, essa variação é de 50 metros por segundo. Tu tem que somar as duas. Por quê? Variação de velocidade, variação é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, a variação dessa velocidade vai ser... Tá ruim aqui minha canetinha. Qual é que é a velocidade final? Menos 30. Menos qual é a inicial? 20. Positivo. O que vai acontecer aqui? A variação da velocidade dessa bola é de menos 50 metros por segundo. Como a questão é em módulo, não interessa o sinal, a variação da velocidade é 50. Qual é o tempo que isso levou para acontecer? 1/10 de segundo, 0,1 segundos. Isso vai te dar uma aceleração de 500 metros por segundo ao quadrado. Esse exercício, pessoal, traz uma lição muito importante. Grandeza vetorial não é grandeza escalar. Quando a grandeza vetorial inverte o sentido, a variação dela não vai ser a diferença, vai ser a soma. Acaba dando uma soma, né? Porque vai ficar menos com menos aqui. Quando uma grandeza vetorial inverte o seu sentido, ela também inverte de sinal. Se ela era positiva no início, ela vai ser negativa no fim e vice-versa. Isso vai aparecer bastante depois nas questões de impulso e quantidade de movimento. Então fica atento. Valeu!